Voltamos, viu que rápido? Hashtag Chega Junto. Pessoal, pode participar com sua sugestão de pauta pelas redes sociais também e pelo Facebook. É a NGT nas redes sociais. NGT Rio e NGT SP. Acesse lá e fique por dentro da nossa programação. Olha, tem uma novidade. Pode contar, diretor? Não? O diretor está dizendo para não contar, não, mas eu vou contar, porque eu não sou baú para guardar segredo. E claro, vocês fazem parte dessa família que é a NGT, então por isso eu conto. A partir de agosto, nosso canal passará a ser transmitido pela NET em Osasco. De passo a passo vamos crescendo e no intuito de levar informações regionalizadas a essa população da Grande São Paulo, que temos a grata satisfação de acompanhar. Então, em breve, Osasco poderá sintonizar a NGT pela NET. Tá aí, NGT, uma nova emoção no ar. Agora, tem uma obra pública abandonada lá em Carapicuíba. Nosso telespectador mandou a denúncia e nossa fiscal da região foi acompanhar. Dá só uma olhada. Obras públicas abandonadas são encontradas com muita frequência e quem sofre com tudo isso é a população, que contribui para o pagamento dessas construções e muitas vezes acaba não vendo resultado algum. R$1.250.000. Esse foi o valor médio investido na obra, que iria abrigar o programa de modernização da administração tributária e ficaria pronto em 2011. A obra até agora encontra-se parada. O mais curioso é que ela fica ao lado do gabinete do prefeito. Muito transtorno, viu? Demais. Eles invadem morador de rua, bandido, invade a obra, dorme aí, pula no quintal da gente, rouba as coisas. A obra, que também tem acesso pela rua Santa Terezinha, foi invadida por moradores de rua. A obra aí ocasiona várias coisas, né? Tem morador de rua que fica aí dentro, tem bandido que a gente já viu aí dentro, procurado, que a polícia chegou a pegar aí dentro. Teve uma tentativa de estupro aí, a gente conseguiu pegar o rapaz, só que chamamos a polícia. Não vieram, entendeu? Aí a gente teve que soltar. A minha oficina aqui já foi assaltada 2 vezes, levaram equipamento, as coisas. A gente fez boletim de ocorrência, a polícia não tomou providência, a prefeitura também não. A parede da minha oficina está dando infiltração por causa da má conservação da obra aí. Está infiltrando água quando chove, está a ponto de cair. A gente vai na prefeitura, fala com o secretário, fala com o prefeito, eles não resolvem. Aí fica nessa, né? Um empurra para o outro e a obra está empatando aí. Qual a justificativa da administração? Eles falam que a obra está embargada, que eles não podem mexer, mas quando eles querem, eles mexem, entendeu? Só que faz tempo que não limpam aí, tá um matagal, uma rataiada, tudo saindo. Então isso aí prejudica a gente, né? Olha aí, mais de R$1 milhão investido para abrigar o programa de modernização da administração tributária e até agora nada. E olha que por falar em modernização e em tributário, o Brasil é um país com R$2,5 trilhões de dívida pública, o que representa 60% do nosso produto interno bruto, o PIB. Além disso, dos BRICS, bloco econômico formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, é o país que tem a maior carga tributária. Mesmo assim, essa dívida só aumenta e a carga tributária também não para de crescer. Há muitos anos se fala na simplificação e reforma tributária. Mas isso, será que é possível? Vai ser difícil, né? Um país endividado em R$2,5 trilhões, consumindo 5,7% do PIB só em pagamento de juros, e se somado à amortização da dívida anualmente, gasta 42% do orçamento anual. Então é muito difícil você falar em reduzir a carga tributária. Sem vontade política não há como simplificar o sistema tributário vigente e baixar a carga tributária. E essa vontade política deve ser traduzida em termos de diminuição do tamanho do Estado. Porque nós temos um Estado tão inchado que não cabe mais dentro do PIB. São 39 ministérios, mais
outro tanto de secretarias, muitas delas com status de ministérios, que consomem uma despesa com pessoal uma quantidade quase que equivalente à soma do refinanciamento da dívida e pagamento dos juros, né? Então, pouca coisa resta para investimento e para o Estado cumprir a sua finalidade estatal, né? Toda vez que se fala em diminuir a folha, na verdade, isso não passa de um discurso vazio, oco, despido de fundo de verdade, de sinceridade. Porque o que nós temos visto é sempre aumentar o número de servidores não concursados, os chamados exercentes de cargo de confiança, que os militares inauguraram na década de 60, e com justa razão na época. Agora não tem mais sentido. Só que hoje esse cargo chama-se cargo em comissão, que chega a superar quase em dobro o número de servidores efetivos, aqueles concursados, e causa um estrago danado dentro do funcionalismo, primeiramente porque eles não têm o preparo técnico necessário para desempenho de altas funções dentro do Estado. Em segundo lugar, eles não são submetidos ao princípio do controle hierárquico, quer dizer, esses nomeados, eles só prestam contas a quem indicou e não o seu chefe imediato, não é? Como acontece com servidores estáveis, não é? Por isso mesmo que aqueles nomeados, muitas vezes, eles têm que seguir a orientação do seu padrinho político, sob pena de perder o cargo. Daí porque não conseguem desempenhar sua função com independência e autonomia dentro daqueles princípios que regem a administração pública, que é a legalidade, a impessoalidade, a publicidade, a eficiência, né, e razoabilidade e tudo mais, né? A reforma tributária não precisaria ser feita para aumentar tão assim a carga tributária, se você pudesse implementar um mecanismo de cobrança eficaz dos tributos impagos, não é? Isso em razão do princípio da isonomia, da igualdade de todos perante a lei. Então, todos têm que pagar, só que alguns não pagam, não é? Por conta dessa balbúrdia no processo de execução fiscal, não é? Que, além de as procuradorias estarem depauperadas, não aparelhadas, os procuradores, em geral, não fazem a seleção qualitativa do crédito tributário a ser ajuizado. Então, misturam-se devedores insolventes ou aqueles que estão em lugar incerto não sabido com devedores solventes. Vai tudo no mesmo balaio e o judiciário fica empacado nessa cobrança, sem poder prosseguir na execução por falta de localização do executado e outras vezes por falta de localização dos bens, né? Então, o judiciário transforma-se, de certa forma, num órgão de investigação do paradeiro do executado e de seus bens. Então, quando a Fazenda Nacional propôs a execução administrativa para superar a chamada morosidade do judiciário, eu verifiquei que tratava-se de uma proposta oportunista, porque a solução não está em transferir a execução judicial para o setor administrativo. A solução está em viabilizar um mecanismo que agilize essa execução. Como? Então, eu fiz uma proposta alternativa de reforma da lei de execução fiscal, propondo que a petição inicial devesse ser instruída com a prova de penhora administrativa.
Então, além da certidão de inscrição na dívida ativa, a Fazenda, se quiser executar alguém, tem que exibir de cara o auto de penhora administrativa. Por quê? Só assim a Fazenda vai se aparelhar no sentido de diligenciar a busca do devedor e de seus bens. Não é? Enquanto não se fizer isso, eles vão continuar ajuizando aleatoriamente tudo quanto é devedor, pequeno, grande, solvente, insolvente, e vai abarrotando lá o fórum. Né? Isso não vai resolver. Mas essa proposta está em discussão no Congresso, mas não fizeram tanta emenda lá que estão tornando o processo bem complexo. Quando a sugestão que eu fiz foi bem simples, né? Era só colocar a penhora administrativa como uma das condições da execução. Não há nenhum atentado ao devido processo legal ou ao contraditório ampla defesa. Para o contribuinte executado, tanto faz ele se defender de uma penhora ordenada pelo juiz ou de uma penhora ordenada pela autoridade administrativa. O que interessa é que você tenha a possibilidade de se defender de uma forma ampla. Olha, a carga tributária no Brasil vem sendo discutida de longa data, né? Que precisa baixar. Mas, como eu já disse no início, se você está comprometendo 42% do orçamento para a amortização de dívidas e pagamento de juros, vai ser muito difícil você falar em baixar a carga tributária. Não há como. A única forma de você conseguir fazer isso seria enxugar a despesa pública, diminuir o tamanho do Estado e, a partir daí, sim, você poderia simplificar o sistema tributário, tornando mais transparente, mais fácil de ser manuseado, ser operada pelo contribuinte e, por conseguinte, ter uma carga razoável. Né? Enquanto isso não acontecer, você precisa complicar o sistema tributário, encher de normas nebulosas, normas dúbias, e ir arrecadando na base de ameaça de sanções políticas, né? Exigindo, por exemplo, certidão negativa para tudo que você queira fazer na vida. Né? Então, hoje, até para requerer recuperação judicial de empresa insolvente, você precisa de certidão negativa. Né? Antigamente, para impetrar concordato preventivo, também precisava de certidão negativa. Para viajar, precisa de certidão negativa. Para arquivar a alteração contratual na junta, precisa de certidão negativa. Para registrar a compra e venda de um imóvel no registro de imóvel, precisa de certidão negativa. Então, esses instrumentos, na verdade, são instrumentos que implicam a sanção política e, portanto, são instrumentos condenados por, pelo menos, 3 súmulas do Supremo Tribunal Federal, mas continuam sendo implementados a todo vapor, né? Porque o interesse na arrecadação cada vez maior reside na mente de todos os governantes. Eu diria que quem levanta a bandeira da reforma tributária para dizer que precisa simplificar, precisa baixar a carga tributária, não está sendo sincero. Não é? É um discurso que soa como um discurso de um político interesseiro, né? Oportunista, né? Porque não há clima para fazer a reforma tributária nesse sentido, a não ser para exacerbar mais ainda a pressão tributária. Né? Porque com o tamanho da dívida que nós temos
e com a perspectiva de crescimento de 2 vezes a mais no crescimento do PIB. Então, em alguns anos, nós vamos ultrapassar o percentual de endividamento da Grécia. Não é? Então, a essa altura, não há como você fazer uma reforma para simplificar. Nossa equipe de reportagem foi até Cotia, no estádio municipal Daniel Dias, no Jardim do Engenho, mostrar como é que os jogadores estão driblando os problemas no campo. Com mais de 100 times e 2.000 atletas envolvidos no Campeonato Amador de Cotia, a falta de apoio dado aos atletas tem chamado a atenção. Eu jogo dia de domingo aqui no time da Portuguesa, né? E como vocês podem ver, o campo é bem debilitado, ó, cheio de declínio. Para torcer o pé é facinho. O nosso bairro é meio que esquecido, né? Você pode passar em outros bairros próximos aqui, os bairros próximos tem tudo uma estrutura bem melhor, um campo bonito, uma praça bonita. Já o nosso bairro não, o nosso bairro é esquecido. Como vocês podem ver, ó, como que se joga a bola num morro desse daqui, ó, num buraco desse daqui. Para torcer o pé é facinho. E aqui no Jardim do Engenho Cotia não é diferente. A falta de manutenção e o descaso da prefeitura deixa a população indignada. Vários vereadores já veio aí, falou que ia melhorar, que ia arrumar e tal. E tem times aqui na vila que representam, né, que vai disputar o campeonato municipal, que é a Portuguesa, a Ponte Nova, que é os 2 times mais fortes aqui da vila, né? E tem apoio nenhum aqui, como você pode ver, né? Se nós não correr atrás, comprar até mesmo o carro, tudo, gasolina para máquina para roçar, não tem nenhum esporte dia de domingo. Para o pessoal sentar aí, ó, teve que fazer uns banquinhos improvisados, tudo é improvisado aqui, entendeu? A prefeitura não tá ajudando nós em nada, aí tá desse jeito, tá abandonado. E a segurança? Segurança, muito menos, muito menos. Segurança tá ruim também, né? Como sempre em todo lugar, quem sofre geralmente é quem nunca tem nada a ver, né? Sempre é assim. E tem que ir seguindo assim, mas tá abandonado, o nosso bairro tá abandonado. Praça, campo, até o postinho, na verdade, tá melhorando um pouquinho agora, porque também tava muito ruim. Essa é a verdade. O estádio municipal Daniel Dias se encontra em estado precário. O campo e as traves estão em péssimo estado. O banco de reservas, a arquibancada não existem mais. E o vestiário foi completamente destruído por um desabamento de terras que ocorreu no período de chuvas. Para vocês verem a nossa situação aqui do campo, aqui do vestiário que vocês viram, né, o parquinho, muito sem estrutura. As criançadas não tem nem como brincar hoje em dia, e por isso que vai para outras opções. Não joga mais um futebol, não pratica mais esporte, não tem como praticar, não tem um parquinho, não tem nada. O campo tá vendo desse jeito aqui, ó. Se você pudesse mandar um recado para a administração? Recado, né? Tem que mandar um recado para a população, né? População que tem que escolher direito em quem vota, ver direito, não prestar atenção em festa nessas campanhas aí, porque é tudo bala. Tem que prestar mais atenção no pessoal que vai votar. A administração só está pensando em outras coisas. A última opção deles é pensar na infraestrutura aqui para a criançada, porque o bairro está bem esquecido mesmo. A administração não tem nem o que falar para eles. Tem que falar para a população, prestar mais atenção na hora de votar. Olha aí, como é que dribla desse jeito, correndo o risco de torcer o pé, cair? Poxa, vai lá se divertir e volta todo arrebentado? Fica difícil, hein? Bom, vocês me viram aqui sentado, porque já sabe que chegou a hora do esporte na tela da NGT. Christian Daluz já chegou para falar de esporte regionalizado de São Paulo. Mas já, depois do intervalo comercial. Fica aí.